Jojo Todinho é desligada do quadro de musas da mocidade no Rio. Por quê? Porque ela anda soltando o verbo contra a esquerda. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. E veja só que coisa. Polícia Federal, que quando não está indo intimidar patriotas a mando do Alexandre de Moraes, faz um trabalho razoável. PF conclui que Colômbia mandou matar Dom e Bruno na Amazônia. Vocês lembram desse caso? Acho que muita gente já esqueceu, né? Investigação realizada pela Polícia Federal confirmou que os dois foram mortos devido a atividades fiscalizatórias na região. Ou seja, nada que ver com Jair Bolsonaro. Óbvio. Mas vocês devem lembrar o que disseram as celebridades, os artistas, a imprensa na ocasião. Tentaram imputar esse assassinato no Jair Bolsonaro. É um nível de desonestidade dessa turma e, de certa forma, é isso que está em jogo nos Estados Unidos também. Né? As celebridades arrogantes que aparecem para cantar musiquinha quando a Amazônia está em chamas e as girafas estão morrendo, se der para culpar o Bolsonaro pela morte das girafas na Amazônia, e desaparecem logo depois, quando tem recorde de queimada, mas o governo é de esquerda. Outra notícia, né, também não muito surpreendente, mas foi confirmado então, que o boxeador argelino Imani Khelif, que ganhou o ouro nas Olimpíadas Femininas, é, pasmem, homem. O relatório clínico revela que uma ressonância magnética determinou que ele não tinha útero. O que é uma mulher? Perguntaria Matt Walsh. Mas sim testículos internos e um micropênis. Ora, não posso perder a piada. Talvez ele seja japonês, mas homem ele é. Homem ele é. Isso, uma vez mais, era evidente para todo mundo com um mínimo de bom senso, mas aquela turminha toda de artistas e jornalistas militantes ficaram dizendo que era preconceito condenar um homem que espancou mulheres e levou o ouro feminino. Né? O mundo anda um tanto enlouquecido e de certa forma, entre outras pautas, é isso que está sendo decidido hoje também. Se nós queremos a continuação de um mundo maluco, o woke, que acha que homem pode bater em mulher se achar que é mulher, ou se a gente quer o resgate do bom senso contra a agenda woke. Eu canso de falar aqui para vocês, isso talvez seja o grande resumo da guerra cultural, né? As agendas das minorias e do meio ambiente não tem nada a ver com minorias e meio ambiente, tem a ver com o esquerdismo. E olha aqui que ótimo exemplo. Jojo Todinho é desligada do quadro de musas da mocidade no Rio. Por quê? Porque ela anda soltando o verbo contra a esquerda. Teve um vídeo que até eu divulguei ontem, eu confesso que eu não sabia que era a Jojo Todinho, porque estava bem diferente dessa foto, cabelo muito curtinho, meio alourado, mas o que foi dito me agradou muito e eu compartilhei. Minha filha até mandou mensagem depois: pai, você está compartilhando o Jojo Todinho? Eu falei, é ela? Não, mas o que foi dito é muito importante. Ela falou, é meio barraqueira. Eu falei, sim, ponto não é esse. Eu nunca fui fã de Jojo Todinho, mal sei quem é, mas se eu era um tanto indiferente antes, eu continuo indiferente agora em relação ao lado, digamos assim, artístico dela, mas o que ela disse faz todo sentido. Ela está sendo cancelada porque ela tirou uma foto com a Michelle Bolsonaro, porque ela é de direita. E ela faz um ponto muito bom, né? Quer dizer, o negro é livre ou não é livre? Vocês querem a volta da plantation, da escravidão velada?
elites brancas formadas por Bernie Sanders, Joe Biden, Nancy Pelosi, Jack Schumer, querem dizer como os negros vão votar? Então, esse era o ponto dela. E é um ponto muito legítimo, né? O negro não tem que ser um cachorro de estimação de elite branca esquerdista. E é isso exatamente que essa turma quer. Movimento feminista. O movimento feminista não está saindo em defesa de uma mulher para lá de corajosa, até quase suicida, no Irã. Por quê? Porque é fácil, né? Esfregar as tetas na cara de padre velho no Ocidente, não tem muito risco, né? Agora, e lá no Irã desfilar seminua, isso é um convite para o apedrejamento, né? Então, lá sim existe uma razão para um movimento feminista mais ativista, digamos assim, em defesa dos direitos iguais entre homens e mulheres. Porque não é nada disso que existe no Ocidente hoje. Direitos iguais no Ocidente já existem há muito tempo. Aliás, o Andrew Klavan, do Daily Wire, até brincou, né, e piadas são proibidas hoje em dia no mundo woke, por que foram deixar as mulheres votar, né? A grande coalizão do Partido Democrata hoje são marginais, infelizmente negros, porque não tanto quanto no Obama, que foi mais de 90%, mas ainda mais de 70% vota no Partido Democrata, porque não entendeu que os democratas exploram a cartada racial, né? Elite jovem universitária, que sofre lavagem cerebral, né, dos marxistas nos campi universitários, e mulheres que têm 6 gatos e são solteironas, acreditaram no feminismo, odeiam o casamento, odeiam os homens, e estão infelizes, amarguradas e por aí vai. É uma figura de linguagem, mas a Kamala Harris tem mais de 10 pontos percentuais a favor dela quando se divide por gênero. E o Trump tem mais de 5 pontos a favor em termos de homens. Então, existe sim um gap de gênero muito forte hoje em dia no país. Por falar em educação, né? Olha o tipo de questão que cai no Enem. Além da questão da cultura africana gente, cuidado. O objetivo ali é passar no vestibular, né? No antigo vestibular. Então não pode escrever verdade. Não pode falar da guerra tribal na África, do machismo, de como as mulheres eram tratadas, das religiões supersticiosas. Se falar essas verdades, não vai passar. Tem que mentir, tem que inventar o pan-africanismo, falar que era tudo maravilhoso, que antes da chegada do homem branco malvado, todos viviam em paz e harmonia, não existia guerras tribais assassinas, e por aí vai. Mas olha a questão do Enem enaltecendo o Black Lives Matter, enaltecendo um movimento marxista picareta. A fundadora comprou casa de $6 milhões na Califórnia. É um movimento picareta, marxista, radical, financiado pelo Soros, olha aí, o vilão, e está na prova do Enem. Você sabe quem é o patrono da educação brasileira? Veja só esse curto vídeo resumindo. Você sabe quem é o patrono da educação brasileira? Pois bem, em 1968, ele defendia a revolução armada e violenta para implantar uma ditadura e continuou pensando isso até o final da sua vida, quase 30 anos depois. Ele era adepto da teoria marxista e a sua aplicação na educação, implantando a luta de classes no ambiente escolar, o que ficou conhecido como pedagogia da libertação. Foi isso que originou a educação com doutrinação marxista nas nossas escolas e universidades. Como não podia ser diferente, ele era um grande admirador de Mao Tse-tung e da sua cruel revolução cultural. Ele adorava Che Guevara, um dos assassinos mais brutais da história recente. A sua obra, Pedagogia do Oprimido, é na realidade um livro de autoajuda marxista. Os seus escritos não são sobre educação, sobre ensinar ou transmitir conhecimentos. A sua única preocupação é criar os meios para uma revolução marxista. Você não consegue achar a palavra família nas suas obras. Já foi provado que ele era um plagiador. Ele copiou o método de alfabetização de adultos criado por Frank Laubach em 1915
mas que aqui no Brasil passou a ser chamado de Método Paulo Freire. Ele mesmo afirmava que era um professor contra a ordem capitalista vigente. Esse patrono da educação brasileira se chama Paulo Freire, que na verdade foi o coveiro da educação brasileira. Assim, com um livro sobre opressão, luta de classes e destruição do capitalismo, pode ser visto como um tratado sobre educação e pedagogia. O que esse patrono da educação fez foi ensinar os alunos a terem aversão ao trabalho, ao empreendedorismo, às instituições e aos que entendem por livre mercado. São indivíduos que não ajudam o país a produzir, competir ou avançar. Eu até entendo Paulo Freire ser o patrono da nossa educação. Afinal, ninguém melhor do que Paulo Freire para representar o espírito da educação marxista que deu aos nossos estudantes os últimos lugares nos testes internacionais, tirou nossas universidades da lista das melhores do mundo e reduziu para quase nada o número de citações de trabalhos acadêmicos brasileiros em revistas científicas internacionais. O patrono da nossa educação não é um educador. Paulo Freire é sim um teórico comunista e ideológico. Foi, na verdade, um educador que jamais educou uma criança. Perfeito esse resumo, perfeito. O som estava com eco porque estava saindo do computador. Agora sim, para que eu paguei tão caro por esse Shure, né, MV7? Então, deve ter melhorado agora o áudio. O Paulo Freire é idolatrado pela esquerda radical americana. Tem livros e livros elogiando ele. Tem livros também criticando agora, finalmente. Porque é exatamente isso que querem levar e estão levando há décadas para as salas de aula aqui nos Estados Unidos. A luta de classes marxista. A visão de opressores e oprimidos jogando uns contra os outros, destruindo a capacidade de ensino objetivo. Até a matemática passa a ser um instrumento da supremacia branca, blá, blá, blá. Então é contra isso que estamos lutando também e por isso é tão importante o Trump vencer. Ainda na guerra cultural, para terminar, né? Olha só, em guerra com a milícia, tráfico obriga donos de imóveis na Muzema a irem ao alemão provar a posse. Não tem, tu perdeu. Isso é o Estado paralelo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que é mais ou menos um alerta para o Brasil. Eu sou você amanhã, se o Brasil continuar nas garras do PT, do Dirceu, do Lula, indo em direção ao narco-estado. É o Rio de Janeiro que vai ser espalhado pelo país todo. Tá aí, né? O que acontece é mais ou menos o que o Elon Musk está alertando aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão virar uma grande Califórnia no que há de pior no estado, porque o estado é um estado muito rico ainda, tem a indústria de cinema, tem fazenda, tem recursos naturais, tem a indústria de tecnologia, mas o estado está cada vez mais se deteriorando, com criminalidade, com classe média espremida, com violência, por causa da gestão esquerdista. E olha só, apontado como o maior ladrão de carros do Rio, criminoso morto em tiroteio na linha vermelha, tinha 180 anotações criminais. Meus amigos, como é que a polícia consegue fazer o trabalho? É enxugar gelo. 180 passagens pela polícia. E o cara estava lá. Então, de novo, é o fracasso de um modelo, de uma visão de mundo onde a turma se acha esperta demais, malandra demais, e no fundo, não passam de um bando de otários. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos, mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço.
façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.